sem dúvida, um dos maiores vilões do corpo humano quando se fala de alimentação é o açúcar. Neste vídeo vou compartilhar com vocês um pouco desta questão da reação do açúcar no nosso corpo e de como eu já tenho me empenhado a vencer o açúcar na minha vida, como eu já diminuí consideravelmente o consumo de açúcar. Seja muito bem-vindo, meu nome é Marcos Pires, este é o 7 Pilares da Vida. Todos os dias temos um vídeo para falar um dia de cada pilar, todos os dias estamos aqui. Eu te convido a se inscrever no canal aqui, deixe o seu like, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo quando, assim que eu postar, você vai receber o vídeo. E nós vamos falar hoje sobre a saúde física. Vamos ver um pouco acerca do sistema, do açúcar no nosso sistema e como isso pode trazer grandes danos. Dito isso, como sempre, vou compartilhar com vocês aqui o ciclo do vício em açúcar. Você vê aqui ou como que vira um ciclo vicioso. Você consome, né, tem a ingestão, consumo de açúcar, especialmente o refinado, que de fato é o grande problema. Se você ver, por exemplo, o livro do Outlive, que eu já comentei aqui, A Ciência de Viver Mais e Melhor, o Dr. Peter Attia, que inclusive ele é um especialista em oncologia e hoje trabalha com longevidade, ele fala que, principalmente quando o açúcar ele é refinado, aquele que você adiciona em líquido, este principalmente é o que mais traz danos à nossa saúde. Ou seja, você consumir refrigerante é terrivelmente algo danoso ao nosso corpo. Então, ó, você vem aqui, tem a ingestão, consumo de açúcar, especialmente refinado, aí você tem a adaptação. O corpo se acostuma com o nível de glicose. Você precisa de doses maiores para sentir a mesma a satisfação. Então, você vê que depois que você começa a consumir o açúcar, o seu corpo se adapta para sentir aquela satisfação, aquele prazer, né, muito ligado aí a nossa dopamina, ao nosso sistema de recompensa, que até mesmo eu gosto de comentar sobre isso. Você vê que o corpo se acostuma de uma tal forma que para você conseguir sentir a mesma satisfação, para você alcançar o mesmo pico de dopamina, o mesmo sentimento de prazer, você tem que sempre estar aumentando as doses do seu consumo de açúcar. Aí, ó, o treinamento neural, ativação intensa do sistema de recompensa do cérebro, no caso da dopamina, como eu venho dizendo. Então, você sempre está ali ativando e querendo buscar cada vez mais o pico de dopamina. A dependência fica cada vez mais difícil parar. O cérebro foi treinado para exigir a próxima dose. E aí você vai lá, tem o consumo novamente e fica nesse ciclo vicioso. No final das contas, o açúcar, de fato, o doce, o chocolate, tudo que contém açúcar que é alto em teores de açúcar, é algo viciante, é algo que te torna dependente e você fica sempre buscando aquela sensação, entendeu? Então, nós temos que quebrar esse ciclo. Este ciclo precisa ser quebrado. Vamos lá falando agora da questão da inflamação. A inflamação silenciosa. O dano não ocorre em um dia. O excesso de açúcar atua nos bastidores, comprometendo a longevidade. No final das contas, a gente se fala muito que em algum momento vai dar problema, certo? E às vezes a gente foca muito na questão de doença. Entretanto, a dependência do açúcar te traz problemas, às vezes, ao longo da vida, de uma forma silenciosa. Por exemplo, é o que eu estou falando da inflamação, entendeu? Às vezes, a inflamação do corpo, a gente não vê como um mal, entendeu? Entretanto, você ter um corpo inflamado, você ter um corpo que constantemente tem dores, entendeu? Nas articulações, dor de cabeça,
Às vezes você se acomoda, você se adapta, vai levando e não tem aquele grande impacto, e aí vai continuando a viver de qualquer maneira. Vamos lá falando aqui da inflamação, ó, o cérebro. Fadiga constante, impacto no sistema de recompensa, energia mental drenada. Então, quando você consome muito açúcar, saiba de uma coisa, você vai ter uma fadiga constante. Um corpo inflamado, um corpo que está, de alguma forma, cheio de açúcar, constantemente ele vai se sentir fadigado, entendeu? O impacto no sistema de recompensa, que aí no caso aí é aquela questão de você ter a dependência, aonde você está sempre procurando consumir mais açúcar. E também você tem a energia mental drenada. Inclusive, cientificamente falando, a pessoa quando ela passa períodos, às vezes, de jejum, ela tem uma ativação muito maior no cérebro, né? Então, quando você está só buscando prazer, o seu cérebro, simplesmente, ele diminui a sua capacidade, né? A sua energia mental. Falando aqui, ó, descendo nessa figura linda aqui, o coração em vasos, doenças cardiovasculares, aumento progressivo do risco cardíaco crônico. Então, o alto consumo de açúcar, ela, de fato, vai te levar por um caminho de doenças cardiovasculares. Inclusive, acredito que foi na semana passada, eu fiz aqui o vídeo falando das doenças cardiovasculares, inclusive do infarto, que são os tipos de doença que mais mata no mundo. Vou até deixar no final do vídeo aqui, ó, vou deixar aqui em cima para você assistir também, ficou muito bom. E o açúcar, ele atua diretamente nisso. Ele, de fato, faz com que você aumente progressivamente aí o risco cardíaco crônico, né? O sistema celular, resistência à insulina e diabetes tipo 2. As células deixam de responder à insulina, acumulando glicose no sangue. Então, no final das contas, como diz aqui o Dr. Piterati, mais uma vez, falando ali do livro Outlive, ele fala que as pessoas, às vezes, pela diabetes, por a diabetes, ela ter tratamento, as pessoas não veem com os olhos, por exemplo, de um câncer. Entretanto, o doutor ele fala dessa diabetes tipo 2. Inclusive que a diabetes é a porta para muitas outras doenças. A resistência à insulina é algo terrível, né? Então, você, de alguma forma, tendo descontrolado este consumo de açúcar, você pode cair neste problema também, da diabetes tipo 2 e da resistência à insulina. Composição corporal, aumento de gordura e prejuízo na recuperação. A inflamação bloqueia a recuperação muscular e acelera o ganho de peso, né? Então você vê que o seu corpo ele reage de uma forma terrível, que além da inflamação, você tem um aumento significativo, considerável, do acúmulo de gordura. Inclusive, eu já quero abrir para vocês que eu tenho um pouco mais de 3 anos que eu estou sem consumir refrigerante, né, que contém muito açúcar, e tem 3 anos, um pouco menos, que eu não coloco mais açúcar em nenhum tipo de bebida, no caso, suco ou café. Porque, de fato, eu mesmo, hoje o meu consumo se restringe em líquido a suco, né, se for natural, e é bem difícil eu tomar, e também café e água, somente isso. Porque é mais, na verdade, água e café. Porque realmente eu quero melhorar a minha saúde física. E quando eu comecei a correr, eu até na época vi uma entrevista do Gilbert Burns, o Durinho, né, o lutador do UFC, falando que o Vitor Belfort, de alguma forma ali, orientou ele para ele tirar o açúcar. Que isso ia fazer com que o corpo dele, né, tivesse uma longevidade e ele se recuperasse melhor dos seus treinos. Quando eu tirei o açúcar do café, parei de tomar refrigerante e diminuí o açúcar de muitas coisas, eu tive alguns benefícios. No primeiro lugar, o meu paladar mudou.
Hoje, quando eu como algum doce, seja um chocolate, eu enjoo muito rápido. Se eu comer um bolo, eu fico enjoado, é enjoativo, muito rápido. Então eu como proporções menores. Quando você diminuir o consumo do açúcar, se você conseguir tirar o açúcar do café pelo menos, saiba que a sua vida será transformada, o seu paladar será transformado. Segunda coisa que foi muito notável na época, quando eu tirei o açúcar do café e parei com o refrigerante. Quando eu estava correndo, eu passei a me recuperar muito mais rápido. O meu corpo, que estava muito inflamado, quando eu corria, eu sentia muitas dores pós a corrida. Mas depois que eu tirei o açúcar, eu literalmente melhorei a minha recuperação. Então, você vê que o negócio é muito sério. O reset sensorial do paladar. O estado saturado. O excesso de açúcar cega as papilas gustativas. O doce artificial mascara o sabor real. Isso aqui é uma grande realidade. Por exemplo, quando eu tirei o açúcar do café, eu passei a sentir o gosto do café, né, de forma mais limpa ali, mais intensa. E hoje, na verdade, na época eu tirei o açúcar do café visando a saúde, mas hoje eu não consigo tomar café com açúcar nem a pau. Porque o gosto é muito diferente, entendeu? Então, no final das contas, quando eu tirei o açúcar do café, o meu paladar mudou, como eu venho comentando, entendeu? Então, eu percebi que eu gostava, na verdade, era do doce no café. Eu não gostava de fato do café, né? Inclusive, uma coisa que eu percebi, quando você, às vezes, toma pela manhã, tem gente que toma café de manhã, certo? Você toma café de manhã e às vezes dá vontade de ir no banheiro, né? Dá um embrulho no estômago. Não é o café. É, às vezes, o açúcar que fica fermentando dentro da garrafa. Então, quando eu tirei o açúcar do café e mesmo tomando pela manhã, eu não tinha mais esse embrulho no estômago. Entendeu? Então mudou muito o meu paladar. A adaptação natural. O paladar se adapta. Alimentos naturais ficam mais gostosos e o doce artificial passa a incomodar. O hábito se torna fácil de manter. Eu te faço um desafio. Se você, de alguma forma, topar, ficar uns dias aí tentando, se você tentar tirar o açúcar do café, você conseguir tirar, você vai passar a se incomodar em comer coisas doces. Vai incomodar. Você não vai conseguir tomar o açúcar, o café com açúcar, somente sem açúcar. Então, eu hoje não suporto consumir coisas muito doces, porque, de fato, incomoda. O limiar da autonomia. O desmame físico. Redução drástica do açúcar. O corpo reajusta, reduzindo a inflamação e estabilizando a energia. Quando você tiver uma redução drástica no consumo de açúcar, o seu corpo vai se adaptar, entendeu? Você vai ter esse benefício de reduzir a inflamação e vai estabilizar a sua energia. Tá entendendo? A liberdade mental. Você vai se sentir mais disciplinado, né? Mais disciplina nas escolhas diárias, mais autocontrole diante de impulsos e sensação de vitória e autonomia sobre o próprio corpo. Você deixa de ser controlado pelo impulso. Quando eu comecei a vencer o açúcar, eu me senti mais apto. Eu falei, rapaz, se eu conseguir tirar isso aqui, no começo foi difícil, porque eu tirei de uma vez. Inclusive, a minha técnica foi o quê? Para tirar o açúcar do café. Eu comprei umas bolachas de maisena, que é um pouco doce, e eu quis simular, por exemplo, você pode estar com café doce o que for. Se você comer um bolo de chocolate, né, com cobertura, e tomar o café por cima, parece que o café fica amargo. Aí eu quis simular essa sensação para adaptar o meu paladar. Eu comprei uma bolacha de maisena, às vezes uma rosquinha, né, aquela que também é doce, ou um bolo, e aí eu sempre tomava o café sem açúcar, comendo alguma coisa. Eu colocava na boca e jogava o café por cima. Chegou um tempo, acho que foi uns 15 dias, eu tirei a bolacha
e conseguir tomar o café sem açúcar. Já tem 3 anos, pelo menos aí. Eu tenho até a data marcada no meu diário. Entretanto, você, de fato, vai viver algo extraordinário no seu paladar. E tudo isso para melhorar a sua saúde. Porque essa energia que às vezes você acorda já esgotado, isso tudo é o seu corpo inflamado, né? A pessoa que está acumulando gordura, às vezes é falta de água, que eu posso falar sobre isso em outro momento, e também a inflamação por conta da quantidade de açúcar que você come. Matriz do estado metabólico. Você vê a dimensão, a curva de energia, a percepção do paladar, estado mental e a trajetória no longo prazo. Você comparado do estado dependente com o domínio metabólico. A curva de energia no dependente. Picos seguidos de cansaço extremo. Isso exige, na percepção do paladar, estímulos artificiais intensos. O estado mental é impulsivo, guiado pela necessidade de recompensa. Você está sempre procurando a próxima dose de dopamina. E a trajetória a longo prazo, inflamação crônica e risco de doença metabólica, que inclusive você pode desencadear muitas doenças por conta de disfunção metabólica. Agora o domínio metabólico, níveis de energia estáveis e contínuos, que é a curva de energia para quem está no domínio, não é dependente. Percepção do paladar. Sabores naturais são amplificados e prazerosos. O estado mental, disciplinado, com autocontrole. E a trajetória no longo prazo é um metabolismo saudável e máxima qualidade de vida. Inclusive, esses dias aí eu fui desafiado a tomar. A gente estava lá na praia, no começo do ano, com a família, amigos ali, fizeram um suco de limão, e aí me desafiaram a tomar o suco de limão antes de colocar o açúcar. Eu falei, pode me dar aqui. E eu tomo tranquilo, entendeu? O pessoal não conseguiu tomar, não. Eu tomo de boa. Suco de limão, suco do que for, sem açúcar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E ainda acho gostoso. Se quiser fazer um suquinho sem açúcar aí, suco de limão, me convida, que eu estarei lá para tomar. Para fechar, uma mensagem final aqui: o açúcar não destrói sua saúde em um dia, mas todos os dias, em pequenas doses, ele vai moldando o seu corpo para o bem ou para o mal. Quando você controla o açúcar, você começa a controlar a sua vida. É muito sobre isso. Você sabe que a nossa mensagem é para a gente fortalecer a nossa base nos 7 pilares da vida. E se você quer melhorar a sua saúde física, você precisa diminuir pelo menos aí o consumo de açúcar. Saiba de uma coisa, tenha certeza, a sua vida vai mudar, o seu corpo vai mudar. Dito isso, para fechar, se você não deixou o like ainda, deixa o like, se inscreva no canal, ativa a notificação. Se você achou interessante de fato este vídeo, compartilhe com alguém para que possa aprender, refletir e ser estimulado, incentivado a melhorar também a sua saúde física. Todos os dias estamos aqui para falar de coisa boa. Até o próximo vídeo, até amanhã.